Quando nós celebramos a Páscoa, nós celebramos Jesus, porque na Páscoa ele morreu e ressuscitou. Quando nós celebramos Pentecostes, nós estamos celebrando Jesus. Por quê? Porque o Senhor, ele deu o seu Espírito por nós. Quando nós celebramos tabernáculos, nós celebramos Jesus, porque Jesus veio tabernacular conosco. Foi quando Jesus nasceu e veio, e nós celebramos por causa da colheita madura. Enfim, nós estamos celebrando Jesus. Essa é a nossa real intenção, é celebrar Jesus. Amém? Amém. Agora nós vamos ver onde tudo começou. Eu gostaria que você abrisse, eu vou tentar ser breve, mas eu gostaria que você abrisse em Gênesis 3, que mostra onde tudo começou, né? Gênesis 3:8. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação do Senhor, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Tudo começou lá em Gênesis. Quando Deus, no momento que ele criou o homem, ele fez algo que nós sabemos, Marcão falou aqui ainda há pouco, né? Ele soprou sobre o homem, e o homem se tornou alma vivente. Mais do que isso, o homem, quando o Senhor soprou sobre o homem, ele se tornou a imagem e semelhança de Deus. Quando o Senhor soprou sobre o homem recebeu o Espírito de Deus. Foi o Senhor, o mesmo Senhor, soprou sobre ele. E ali o Éden era um ambiente perfeito. Mas perfeito por quê? Perfeito pela presença de Deus, perfeito pela ausência do pecado, perfeito porque tinha um limite, e o inimigo, ele não podia ultrapassar aquele limite. O inimigo era detido por aquele limite. Por isso o ambiente era perfeito. Perfeito porque Deus descia e se encontrava com o homem todos os dias. Mas é claro que o ladrão, né, queria roubar. E o maior roubo da humanidade foi o roubo da vida e do Espírito de Deus. Quantos estão entendendo? Aí, quando foi lá em Gênesis 3, que eu pedi para ler, no versículo 9, o Senhor fala assim: aconteceu, o inimigo veio, roubou, e o Senhor fala assim: mas o Senhor Deus convocou o homem indagando: onde é que estás? E eu quero te dizer que essa é a pergunta de Deus para você hoje. Onde você está? Se você está na presença de Deus, amém. Você dá um glória a Deus, diga amém. Amém. Mas, quando a gente lê aqui na passagem isso, o Senhor perguntou para Adão, e Adão ficou meio sem resposta. Ele foi até conversar com o Senhor, mas ele não disse: Senhor, eu estou vazio, eu empobreci. De repente, em questão de minutos, eu tinha o Espírito, e agora eu não tenho mais. Eu era rico, estou pobre. Eu era cheio e agora eu estou vazio. Em questão de minutos. Eu tinha dons e agora eu estou desconfigurado. E naquele momento, presta bem atenção, a despeito dele estar na presença de Deus, porque ele estava ali na presença de Deus, ele estava vazio. A despeito de nós estarmos na presença de Deus aqui, nós podemos estar vazios. Mas Adão, ele não estava da forma como o
ama, e ele não grita como Davi gritou: Senhor, eu me empobreci, mas não tira de mim o teu espírito, porque ele tinha o Espírito de Deus nele. E quando o roubador veio, o Espírito saiu. Só que nós temos um Deus que não desiste de você, não desiste de nós. Ele poderia ter desistido de Adão, ele poderia ter tentado com outra pessoa, mas ele vira para Jesus e fala, eu imagino, quem tenha virado para Jesus tenha falado: eu quero provar que eu amo o homem e não desisto dele. O homem vai ter salvação, o homem vai ter restauração, e o homem vai ter o Espírito Santo de novo com ele. Quantos podem dar glória a Deus? Sabe por quê? Nós nos contentamos com uma medida pequena. Adão, ele tinha uma medida grande. E eu não sei da onde veio esse pensamento que a gente pode viver só com um pouquinho do Espírito Santo. A gente não pode viver porque a gente fala assim: não, e quando eu me converti, tá tudo bem. Aí eu me batizei, tá tudo bem. É uma medida pouca. Só que esse pouquinho, se você não buscar, ele vai acabando e de repente não fica nada. Porque a medida do céu é diferente. Qual é a medida do céu? É recalcada, sacudida, transbordante e cheia do Espírito de Deus. Essa é a medida do céu. Então a gente não pode se contentar com uma experiência que eu tive no encontro de mulheres, com uma experiência que eu tive há anos atrás. Não, é ser cheio do Espírito Santo todos os dias. Essa é a medida do céu. Só que a gente se contenta com pouco. Agora nós precisamos querer ser cheios até transbordar. A gente não pode se conformar com menos do que isso. Adão se conformou com menos. E ele não pediu para o Senhor encher novamente. Ele não deu aquele grito, né? Mas o Senhor falou: mesmo você não tendo pedido, eu quero que o homem seja cheio novamente. E esse foi um plano perfeito de Deus. Só que esse plano só iria acontecer muito tempo depois. Muitas gerações se passaram. E quando a gente olha e vê que o Espírito Santo veio há 2000 anos atrás, e a gente trata o Espírito Santo com banalidade, tipo assim, você tem um anel de ouro, você ganha um anel de milhões de dólares. Você trata esse anel de qualquer jeito? Por exemplo, você vai no banheiro, tira o anel, não é de milhões de dólares não, mas você tira o anel, põe lá em cima da pia para lavar a mão, vira as costas, vai embora e deixa o anel ali de milhões de dólares? Você não faz isso. Agora a gente consegue sair da nossa casa e deixar o Espírito Santo. A gente consegue fazer as coisas e nem está aí para o Espírito Santo. Ele não te deu um anel de milhões de dólares, mas ele te deu o reino. Ele te deu o Espírito Santo. Glória a Deus. E você não pode tratar o Espírito Santo com banalidade. Não basta ser salvo, tem que ser cheio do Espírito Santo, para que onde você passar, você faça a diferença e o diabo não diga que você é café com leite. Há muitos anos atrás, quando eu era pequena, os meus primos jogavam futebol e me colocavam no gol e diziam que não valia nada porque eu era café com leite. Nada. Tudo que eu fazia não valia nada porque era café com leite. Vocês estão entendendo? O diabo, ele às vezes não vê assim, desse jeito. E eu falava para eles, quando eles lembraram disso, eu falei: vocês também não tinham jeito, né? Me botavam lá atrás porque não valia. O que acontecesse não valia, era café com leite. E o diabo, ele conhece o cristão que é café com leite. Quando Adão saiu da presença de Deus, Deus começou a preparar o presente que ele ia entregar num tempo específico.
mas que ia ter validade até a volta de Jesus. Foi um plano que o Senhor deu e fez. Ele fez um plano. Então, quando chega, nós vamos caminhando pela Bíblia, eu li lá falei em Gênesis, mas quando chega lá em Êxodo, daqui a pouco nós vamos abrir, a gente começa a entender uma coisa. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é fogo consumidor. Nós cantamos aqui, né? Só que se você se afasta do fogo, você vai passar frio. Se você estiver no deserto, que é o ambiente que nós vivemos, porque o mundo é um deserto, nós somos peregrinos nessa terra, esse ambiente ele não é perfeito, é o deserto que a gente passa. A nossa vida, nós sabemos, ela tem tribulações, nós temos problemas, e é onde a gente enfrenta serpentes e escorpiões. O Senhor fala para Faraó, manda Moisés falar para Faraó, para que o povo saísse dali para celebrar uma festa no deserto. Deserto é lugar de escorpiões, cobras, serpentes. Mas o que afastava os animais, as cobras, as serpentes e os escorpiões da vida daquele povo era o fogo. Sabe o que vai afastar as coisas da sua vida? O fogo do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Então por isso que eu digo para você que o fogo, ele espanta. Fogo do Espírito Santo. O fogo é proteção. O fogo consumidor não é porque ele vai te destruir, mas ele vai destruir o pecado que está em você. O fogo consumidor, ele vai destruir tudo aquilo de ruim que está na sua natureza. Vai destruir toda a obra do inimigo na tua vida. O fogo consumidor vai queimar toda a enfermidade que você tem. O fogo consumidor vai cuidar, vai queimar aquilo que de ruim que está na sua mente, no seu coração. Ele não vai te destruir, o Espírito Santo. Ele vai consumir aquilo que não nos pertence. Você pode levantar a bola e dar glória a Deus? E é isso, aquela palavra que o Senhor deu para Baraque: destrói tudo aquilo que te destrói. É isso que o fogo consumidor faz. Então você não vai deixar de ser um cristão café com leite quando deixar que o fogo venha sobre a sua vida. Só que lá em Êxodo 5, antes de Êxodo 19, uma pessoa teve um contato com fogo. Quem foi essa pessoa? Moisés. E Moisés, quando ele viu aquela sarça, ele foi atraído. Ele foi atraído por aquela presença daquela sarça. Ele teve contato com o fogo. Ele teve um contato visual. Ele só viu o fogo na sarça. Mas a sarça, aquele fogo, ainda não tinha vindo sobre ele. Ele ficou encantado com aquele fogo. Ele foi atraído por aquele fogo. Não foi um dia só que isso aconteceu. Dá para a gente cantar? Atraído pela sua presença. Pode ficar sentado, mas vamos cantar essa parte. Não me vejo sem a sua presença. Para a gente sentir o que Moisés sentiu. Porque quando Moisés foi atraído por aquele fogo, ele falou: não me vejo sem a sua presença. Nós podemos cantar juntos, só para a gente lembrar um pouco daquilo que aconteceu. Presença.
sarça pegou fogo e não se consumiu. Minha voz, meu coração queimou até que descobriu que um dia quando a glória vale mais em mil. Minha sarça pegou fogo e não se consumiu. Minha voz lá em Deus te atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia quando a glória, um dia quando a glória vale mais Olha que coisa linda. A voz que sai dela. A voz. Deixa a voz do Senhor no Espírito falar com você nessa noite. Seja atraído pela presença. Vamos bater palmas. Amém, amém. Aí quando nós vamos lá para Êxodo 5, Moisés, ele ficou incendiado por aquela experiência. Aí ele chegou e foi lá falar, porque ele estava incendiado pela presença, ele teve uma experiência. E aí primeiro ele vai e fala para o diabo, na pessoa de Faraó. E ele fala o que lá em Êxodo 5:1? Mais tarde Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe anunciaram: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa meu povo partir, para que possam celebrar uma festa em meu louvor no deserto. Deserto é lugar de festa. Mas o Senhor mandou. Nós vivemos aonde, gente? No deserto, num lugar que tem problemas, num lugar de escuridão. A nossa vida é desse jeito. E aí ele fala primeiro para Faraó, né? E ele fala, só que o povo de Deus, quando ele fala para o povo de Deus, o povo de Deus poderia querer saber que festa é essa, mas ninguém deu importância. Eles poderiam perguntar: que festa é essa? E Moisés responder: é a festa da presença de Deus. Eu senti Deus, eu vi Deus ali na sarça, Ele me tocou, eu tinha medo, agora eu não tenho mais, eu era assim, agora eu não sou mais, mas o Senhor, eu era vazio, agora eu estou cheio. Mas o povo não estava nem aí. Vamos celebrar uma festa de Pentecostes? Às vezes o povo não está nem aí, nós estamos falando do Espírito de Deus. Aleluia, aleluia. Gente, eu sou entusiasmada mesmo, mas assim, o povo, Moisés, ele não, na hora, o povo nem aí. E Faraó não queria deixar eles irem. Sabe por quê? Ele segurou o povo 10 vezes. Ele resistiu 10 vezes. E ele falou: eu não vou deixar esse povo ir para ter essa festa no deserto. Seria a primeira vez que Pentecostes iria acontecer. Só que o diabo, ele sabia disso, né? E o Senhor fala: eu marquei essa festa, não tem jeito, essa festa vai acontecer. E se nós formos caminhando lá em Êxodo 19, foi a primeira festa de Pentecostes. Deus iria se manifestar. Eles chegam no Monte Sinai. E o que o Monte Sinai tinha de diferente? Nada. Moisés, ele estava cansado quando ele era pastor de andar ali pelo Monte Sinai. Ele passou várias vezes, mas o Monte Sinai, até aquele momento, ele em si ele não era nada. Mas tinha um dia que o Senhor ia fazer aquele Monte Sinai ser diferente. Porque o Senhor, ele iria descer e o povo iria subir, o povo iria mudar de nível. Esse era o convite. Ele falava: eu vou descer, mas o meu convite
Eu vou descer, mas o meu convite é para vocês subirem. Esse é o convite do Senhor. Isso é Pentecostes. O que foi isso que nós fizemos aqui? O que é isso? É um pano. O óleo que nós usamos para ungir as pessoas é um óleo qualquer. O que é isso aqui? É um tecido. Isso aqui é parede. Tudo que nós fizemos aqui, roupas de anjo, aquilo ali foi apenas uma representação. Mas isso não é nada sem a presença de Deus. Mas com a presença de Deus se torna tudo. Nós tentamos fazer uma ornamentação, mas o que nós queremos é a presença de Deus. Aleluia. Tudo fica diferente com a presença de Deus. Esse pano fica diferente, as luzes ficam diferentes, a espada do anjo fica diferente, o tecido que as meninas fica diferente com a presença de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: você vai ficar diferente hoje, porque Deus quer se manifestar. E você sabe o que significa se manifestar? Deus quer se mostrar. E quando Ele desceu, Ele deixou coisas audíveis e visíveis. Nós vemos aqui, o povo viu uma nuvem que saía raios. Foi uma visão coletiva, não foi uma experiência individual. Todos viram. Todo mundo viu o raio, todo mundo viu a nuvem, todo mundo ouviu uma voz como de trovão, todo mundo ouviu um clamor de trombetas, porque Deus queria se manifestar. Fica de pé. Yahvé se manifestará. Rafa, sabe quem é Jeová Rafa? É o Deus que cura. Ele quer se manifestar. Jeová Shalom, Ele quer se manifestar. Ele quer trazer paz. Jeová Jireh, nós estudamos aqui os nomes de Deus. Tudo aponta para Jesus que quer se manifestar. Vamos cantar. Ele quer se manifestar. Ele quer se manifestar na tua casa. Ele quer manifestar no seu corpo. Ele quer se manifestar na sua família.
homem incendiado. Ele passou por problemas. Mas quando você é incendiado e tem o contato com o fogo consumidor, diariamente, o diabo olha para você e vê que você é imparável. Paulo, no naufrágio, eu gosto muito dessa passagem. No meio da tempestade, ele tinha sossego, ele tinha paz. Só que quando ele chega lá na ilha de Malta, não vou falar sobre Paulo, mas uma coisa que me saltou aos olhos. Depois do naufrágio, Paulo acende uma fogueira. No meio da fogueira veio uma serpente. E a serpente picou Paulo. Todos ficaram olhando e falaram: agora ele vai morrer. Agora ele vai ser destruído. Essa serpente vai destruir. Mas eu quero dizer para você que quando você é incendiado pelo Espírito Santo, você tem uma imunidade. O problema vem, o problema chega, a serpente chegou, picou Paulo, mas o problema não destruiu Paulo, porque ele tinha uma imunidade. Sabe o que saltou aos meus olhos, gente? Que o fogo, ele não trouxe a serpente, ele revelou a serpente. É isso que o fogo faz. E é isso que, quando nós recebemos o fogo do Espírito Santo, o fogo que está aqui hoje, ele vai revelar toda a serpente que está na tua vida. E essas serpentes vão ser destruídas pelo fogo de Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Toda ação demoníaca na sua vida vai paralisar, porque você tem uma imunidade. Lá em Provérbios, nós vamos ler, eu gostaria de ler dois versículos com vocês. Primeiro foi escrito em Levítico. Eu queria que você abrisse Levítico 6, nos versículos 12 e 13. O fogo revela. O fogo não trouxe a serpente, ele revelou. O fogo do Espírito Santo vai revelar a serpente que vem para te destruir, seja ela qual for. Amém. Em Levítico 6, nos versículos, tentando abrir aqui também, versículos 12 e 13. Olha o que está escrito ali, no capítulo 6, versículo 12 e 13. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha, presta atenção, nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo não se apagará. O fogo não pode se apagar. Mas aqui diz que acenderá lenha. Aí quando nós vamos lá para Provérbios 26, eu quero que você vá comigo lá em Provérbios 26. A palavra de Deus, ela se completa. Quando em Provérbios 26, acha aí Provérbios 26, no versículo 20. Olha o que está escrito ali. Só no início, só na primeira linha. Sem lenha, o fogo se apagará. Gente, sabe o que isso significa? Põe a mão no teu coração. Deus, ele não está te condenando, não. Se você apagou, se diminuiu a chama, hoje é dia dessa chama acender. Aleluia. Está escrito que sem lenha o fogo se apagará. Sabe qual é a lenha que Deus precisa? É a nossa carne. Essa é a lenha que o Senhor precisa. Essa lenha você precisa colocar sobre o altar para ela ser queimada. A sua carne precisa ser queimada para o fogo não se apagar. Vocês estão entendendo? Você precisa hoje oferecer tudo aquilo que tem de ruim na sua carne, que você sabe que é ruim.
você precisa oferecer. Se você tem problema com a sua boca, queima essa lenha. Se você tem problema com seus olhos, oferece essa lenha. Porque o fogo, ele não pode apagar. Ele precisa permanecer aceso. E a gente precisa, Senhor, pode queimar essa carne toda, para que o fogo não se apague. Porque a gente quer a presença do Espírito. Jesus, ele entregou. Ele disse que um dia, ele falou, eu entrego. Na época de Pentecostes, ele fala, eu entrego poder, você recebe línguas. O presente era o Espírito Santo. Mas outra coisa, eu já estou finalizando, que me chamou muito a atenção, foi que quando antes do Senhor, né, ele chega lá em Lucas 24, no cenáculo, nós tentamos representar aqui um cenáculo e os discípulos, né? Mas o Senhor, ele fala assim: não saiam, lá em Lucas 24, gente, vocês não podem sair daí de qualquer jeito da minha presença. Vocês vão receber poder e autoridade, porque vocês vão ser minhas testemunhas. Mas vocês não podem sair de qualquer jeito. Eu quero que vocês saiam pelo mundo, mas eu não quero que vocês sejam esmagados pelo mundo. Então vocês precisam sair revestidos de poder. Não saiam de Jerusalém até vocês serem revestidos de poder. Mas se eles saíram de Jerusalém, todos tinham saído de Jerusalém. Só que nós temos um Pai que cuida, e Ele sabe quem saiu de Jerusalém. E aí Ele chega e fala assim para Jesus: tudo bem, você ressuscitou, mas agora você vai ficar mais 40 dias lá, pegando todo mundo que saiu de Jerusalém. Da Páscoa até Jerusalém foram 40 dias. Então você vai lá e pega todo mundo. Vai lá na estrada de Emaús e pega aqueles 2 fujões que estão desanimados, que saíram, e manda voltar para Jerusalém. Você vai lá no mar da Galileia e pega aqueles discípulos, porque eles são fogo, eles são brasa, mas eles saíram. Vai lá no mar da Galileia e manda eles voltarem. Aleluia! Até que do alto eles sejam revestidos de poder, para que eles não sejam esmagados. Quando nós ministramos aqui, né? Ele fala: Jesus, os teus discípulos estão desalinhados. Os teus discípulos, lá no ministério Tudo Se Fez Novo em Vila Valqueire, estão desalinhados, estão apagados. Saíram de Jerusalém. Manda eles voltarem para Jerusalém, para que eles possam ser revestidos de poder. Porque o Espírito Santo é fogo. E Jesus foi. E Jerusalém é a presença de Deus. E você que está esfriado, você que saiu da presença de Deus, volta para Jerusalém. Hoje é dia da gente voltar para Jerusalém, para receber poder e autoridade. A cruz foi um presente, mas o Senhor, Ele tem poder, autoridade e dons para uma igreja que precisa frutificar. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Então, o que o Senhor, lá em Lucas 24, 48, eu vou finalizar agora com essa passagem. Eu quero que você fique de pé para nós lermos essa passagem em Lucas 24. 24, porque tem uma verdade soberana nesse versículo aqui. Lucas 24, nós vamos ler agora. Porque Jesus, Ele... Tudo bem que essa passagem que nós vamos ler agora, Ele estava falando com discípulos há 2000 anos atrás. Mas Ele está falando com você, discípulo, 2000 anos depois. Porque essa passagem não era só para eles. E Ele diz o quê?
48. E vós sois testemunhas desses fatos. O pai, quando ele viu Adão naquela situação, ele deu uma promessa. E a promessa não foi lá em Joel 2, porque ele diz que nos últimos dias a glória do Senhor, a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Quando Deus viu Adão naquela situação, ele disse assim: meu filho, nós vamos restaurar todas as coisas. Eu vejo Deus falando: meu filho, o plano vai dar certo. Porque você é o alfa e o ômega. Quem dá o ponto final é o Senhor, é Jesus. E aí, é do meio do caos que vai surgir jovens fortes, famílias fortes, crianças fortes, cheias do Espírito Santo. E continuando ainda no versículo 49, nós vamos ler aqui: eis que eu sobre vós envio a promessa. O Espírito Santo é a promessa do Pai. O plano que Ele fez não foi há 2000 anos atrás, foi no início de tudo. Permanecei na cidade até que sejais revestidos de poder do alto. Fala comigo: do alto. O que significa isso? Não espere da minha oração, não espere da palavra que eu estou ministrando, não espere da palavra do pastor, não espere do grupo de intercessão. Você vai ser revestido da onde? Do alto. Até que do alto você seja revestido de poder. Do alto. A responsabilidade agora é entre você e Deus. Do alto. Não é uma pregação, não. É do alto. Parece que a igreja espera que se o louvor fluir, eu fluo. Se a palavra, a ministração for boa, eu fluo. Mas não, fica na cidade de Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder. Essa é a geração que o diabo quer destruir com tanta força. Essa é a geração, mas eu quero falar para vocês que o diabo não vai destruir vocês, porque vocês estão recebendo imunidade. O sangue de Jesus está blindando vocês e vocês vão ser fortes. O diabo não vai destruir vocês, porque o Senhor quer que vocês vão pelos 4 cantos
Ele falou que há 2000 anos atrás, os discípulos ouviram um vento impetuoso. E esse vento é porque o Senhor quer te dar muito mais do que foi roubado. Ele soprou sobre Adão, mas quando ele sopra sobre nós, ele vem como um vento impetuoso. É um sopro que foi roubado. E o Senhor falou para mim que Ele vai restituir sobre a nossa vida esse sopro. E é onde o Espírito Santo, e ele vai crescendo, e ele vai crescendo, e ele vai até onde você está. Amém? Você recebe esse vento que foi roubado. Isso é Pentecostes. É a promessa, é o presente de Deus para nós. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Só atenção, não sai ainda, só mesmo se você precisar muito mais. Vamos orar aqui para finalizar, mas eu queria estar finalizando. Amados, o Senhor leu lá em Gênesis, né? Em Êxodo, falando, Moisés e Arão falam para Faraó: deixa meu povo ir, para que eles celebrem uma festa para mim no deserto. A gente às vezes pensa que deserto é lugar só de sofrimento, né? Mas, querido, nós vemos que Adão, ele estava no paraíso e ele caiu. Jesus estava no deserto e venceu. A palavra de Deus para esses dias é para nós avançarmos. É para nós avançarmos, para continuarmos avançando. Não estou entendendo? É para avançar, querido. Essa é a palavra. Continua avançando e celebre a Deus mesmo no deserto. Nós oramos aqui não pela nova geração, mas pela próxima geração. Porque quando você fala uma nova geração, é porque a geração passada não cumpriu o propósito. Quando nós falamos de uma próxima geração, é porque a geração antiga passou o bastão da forma correta. Nós chamamos os jovens. Eu queria que só agora os jovens há mais tempo. Levanta a tua mão mais alta assim. Isso. Sabe por quê, querido? Os jovens há mais. Sabe por quê, irmãos? Nós temos que ser a igreja que vai passar o bastão para essa nova geração, para a próxima geração. Nós temos que ser uma geração. A palavra de uma profeta, Cindy Jacob, que ela fala: nós somos ponte. E uma vez eu falando na igreja, eu falei assim: cara, se eu for ser ponte, eu não quero ser ponte daqueles filmes de Tarzan, Buana, né? Aquela ponte toda caindo, não. Eu quero ser uma ponte, querido, com alicerce. Então, irmão, você aí que tem 35, 40, 50, 60, 120,